Muito bem, eu estou recebendo aqui o Roberto Rachevski, grande amigo, né? Um escritor, um camarada intelectual e, sobretudo, um camarada que é crítico e sabe fazer a avaliação daquilo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos num processo todo aí de globalização que está nos levando para um caminho que a gente está tentando deslumbrar para ver o que é que está acontecendo. E o Rachevski tem esse condão aí de fazer isso. E tem um livro que tu lançaste agora, já está na segunda edição, não é, Rachevski? Obrigado pela tua presença. O Grego, o Frade e a Heroína. Isso. Está na segunda edição. A segunda edição está sendo agora, em julho. Uhum. Ele foi lançado inicialmente em abril. Já se esgotou, né, a primeira edição. E é um livro que eu acredito ser importante para a gente compreender os caminhos que a humanidade vem perseguindo, né, ao longo dos anos. Uhum. E também ali tem algumas dicas a respeito do que a gente pode enfrentar no futuro. Uhum. Como é que tu colocarias o Brasil nesse processo todo aí? Bom, o Brasil ele é um país marginal, né, no sentido da evolução humana, né, porque ao longo dos anos as ideias foram transformando as sociedades, né, e no livro eu narro exatamente isso, quer dizer, toda a evolução desde a Grécia clássica, né, passando pela Idade Média, o Renascimento, o Iluminismo e a modernidade. E com relação ao Renascimento e ao Iluminismo, fundamentalmente, o Brasil, ele infelizmente foi influenciado por ideias equivocadas, né? O Iluminismo ele se divide basicamente em dois ramos, né? Um ramo que segue mais a escola platônica de pensamento, outro ramo que segue a escola aristotélica de pensamento. A platônica baseada em abstrações, em misticismo, utopias, e a aristotélica não, na realidade, na razão, no indivíduo, né? Aristotelicamente, o Locke, Montesquieu e Voltaire eram alinhados a Aristóteles. Eram mais aristotélicos do que os demais, né? Mas do que Rousseau, enfim, né? Ou os alemães, né? Com Kant, etc. Mas no Brasil, as ideias que chegaram aqui foram as do iluminismo francês, as do idealismo alemão, né? Seja através do positivismo de Auguste Comte, seja as ideias marxistas, né? Que a gente conhece aqui e que hoje estão em voga no Brasil, né? Infelizmente. E o iluminismo anglo-saxão, aquele que defende como ética o individualismo, que defende politicamente o capitalismo, esse não chegou no Brasil nunca, né? Então nós vivemos sempre à margem, né, dos grandes desenvolvimentos sociais e econômicos, né, que a gente pode vislumbrar em outros países que seguiram a linha de pensamento, que estruturaram uma mentalidade focada nisso, no desenvolvimento individual, na liberdade, nas relações de cooperação e de trocas voluntárias, espontâneas e livres, né? O John Locke, né, por exemplo, o próprio Voltaire e Montesquieu, eles sempre ressaltavam essa questão do indivíduo, né, o indivíduo ser o centro da coisa, não o Estado, a partir das liberdades individuais. Mas eu vejo assim, né, o Roberto Rachevski, eu gostaria de ver a tua opinião, o Brasil continua marginal, como tu falaste, mas sobretudo marginal do ponto de vista intelectual e cultural. Quer dizer, nós temos uma cultura, através desses intelectuais que dominam o horizonte brasileiro, voltada para o Estado, quer dizer, o Estado como protetor, o Estado como o refúgio, né? E isso, naturalmente, que isso impede a pessoa de pensar individualmente e de ela ser a protagonista da coisa, como as nações desenvolvidas aconteceu. Sem dúvida. O coletivismo estatista, né, que nos atropela, né, ele é baseado fundamentalmente na ideia de que nós temos deveres e que nós devemos, portanto, servir e obedecer à autoridade, né? No caso, aqui o Estado, né? Porque não há, se a gente tem uma visão coletivista, ou seja,
Qual é a diferença entre individualismo e coletivismo? Individualismo, a gente é a ética que visualiza o ser humano como um fim em si mesmo, né? No coletivismo, não. Nós somos meios para servirmos aos outros. O Estado o indivíduo é absorvido pelo Estado como o Estado é o instrumento pelo qual aqueles que falam em nome da sociedade, porque a sociedade como um todo não se expressa, não existe. É abstrato. São os indivíduos que existem realmente. Então, alguns indivíduos falam em nome da sociedade através de um aparato coercitivo que é o Estado. Ora, qual é a grande diferença entre o Brasil e essas outras nações que se desenvolveram lá no século XIX, principalmente, como os Estados Unidos da América? O Estado, nesses países desenvolvidos, ele serve ao indivíduo, ele deve proteger os direitos individuais de cada um de nós, o direito à vida, à liberdade, à propriedade. O indivíduo é o senhor do Estado, não o Estado é o senhor do indivíduo. Exatamente. E nós aqui, um país coletivista estatista, é o oposto, né? Nós estamos diuturnamente sendo violentados pelo Estado que quer se apropriar do fruto do nosso trabalho, né? Então, uma sociedade como essa, ela acaba sustentando, através do seu esforço, parasitas, né? Que usam a coerção do Estado para tirar para tirar dos capazes e dar àqueles que são necessitados e que são mantidos assim através de toda uma estrutura de formação social que o próprio Estado acaba sendo encarregado, né? Por isso que o Estado no Brasil ele intervém absurdamente em vários aspectos da nossa vida, desde a educação, saúde, previdência, economia. Isso é um mal, né? Quer dizer, o indivíduo ele acaba sendo considerado parte de um todo e não uma unidade soberana, né? Porque nós somos soberanos no nosso reino. Nosso reino é o quê? A nossa propriedade. A nossa vida. Nós comandamos a vida que nos pertence, né? Tá, Roberto, uma coisa, nós tivemos um governo passado aqui no Brasil que apontava nesse rumo, um rumo assim, das liberdades econômicas, liberdade individual, né? Fazendo com que o centro da sociedade fosse exatamente o indivíduo e não o Estado. Estamos hoje no oposto. Isso já tem mostrado assim, a sua impropriedade, nos tirando as liberdades, nos colocando uma espada de Damocles do Estado sobre cada um de nós. Nós perdemos a nossa liberdade, a economia está perdendo a sua essência porque ela está sustentada no individualismo, na criatividade das pessoas. E tem saída para isso? Olha, essa abordagem que tu estás fazendo, ela apenas demonstra que realmente a importância das ideias é fundamental, né? As ideias que formam a mentalidade da sociedade, elas precisam ser realmente identificadas, analisadas, criticadas e entendidas, né? O fato de nós termos de forma efêmera namorado com um pouco mais de liberdade na parte econômica e tal, foi uma casualidade, muito mais do que uma evolução, né? Foi algo contingente, né? Então, por quê? Porque a sociedade brasileira, de modo geral, ela abraça essas ideias coletivistas e estatistas. O brasileiro ele tem esse pendor, né, para a dependência do Estado, para o menor esforço, enfim. Então, ele se deixa sacrificar pelo Estado, ele sanciona como vítima o seu algoz. E por isso que as ideias, e eu chamo no meu livro de iluminismo tardio, né? As ideias que libertaram os povos e fizeram com que eles pudessem se desenvolver, elas são muito recentes no Brasil e ainda estão recém sendo absorvidas, né? Pela parte que abriu os olhos, que se iluminou, né, para as questões que envolvem a liberdade e o desenvolvimento individual.
Então, na verdade, esse é um caminho, né, que nós... Esse caminho se dá pelo conhecimento. Eu sempre digo assim, ó, tem 4 etapas para que nós possamos entender a vida da sociedade, sobretudo, né? Sobretudo a vida amplamente abordada, por exemplo, que é o conhecimento, e termos sobre esse conhecimento o entendimento. Tendo o conhecimento, tendo o entendimento, nós teríamos, então, o discernimento para poder agir. Falta tudo isso no Brasil, porque, na verdade, nós temos um conhecimento que não leva a nada, né? Há uma confusão de conhecimentos, as pessoas não entendem o que é isso e, portanto, votam em, como tu colocaste, né? No seu algoz. Nós somos hoje algozes de um processo político que vem se sucedendo no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, Silvio, nós podemos dividir a busca do conhecimento em 2 campos, né? Para a gente adquirir conhecimento, efetivamente, a gente precisa usar a razão, né? Quer dizer, a razão é o único, o absoluto instrumento que nós temos para adquirir conhecimento, tá? Através do método científico, através do uso da lógica, né? Dedutiva, enfim. Mas no Brasil o que predomina não é isso, o que predomina não é o uso da razão, é o misticismo. Seja um misticismo religioso, aquele que acredita no sobrenatural, seja um misticismo secular, aquele que tem na sua ideologia dogmas, preconceitos, falácias, sofismas, né? E, infelizmente, nós aqui no Brasil somos vítimas disso, vítimas né? desse caminho que a gente escolheu perseguir há bastante tempo, né? E que a gente precisa mudar de rumo. Há esperanças para o Brasil? Eu para acho que tenhamos sim, uma né? grande nação, uma nação grande que nós queremos, uma próspera, que as pessoas tenham a liberdade de ser o que quiserem, né? De fazer o que quiserem da sua vida. Eu não acredito em determinismo histórico, né? Eu acho que a história ela resulta da ação dos indivíduos, né? Sim. Agora, os indivíduos, para colher determinados frutos, ele tem que agir de determinada maneira. Então, é importante que a gente entenda a filosofia, aprenda com a história, faça escolhas racionalmente estabelecidas, para que a gente consiga construir um caminho que nos leve à prosperidade que outras nações já alcançaram, né? E que nós ainda não. Nós continuamos sendo, nesse aspecto, marginais dentro dessa visão global que a gente tem, tanto histórica quanto filosófica. Roberto Rachel, obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pelo livro. Onde é que o livro pode ser adquirido? Olha, o livro aqui em Porto Alegre está sendo vendido na Livraria Santos, na Cameron, no aeroporto. Pode ser comprado também pela Amazon. A Livraria Santos tem lojas também em outras cidades do Rio Grande do Sul. E está também nas melhores livrarias do Brasil, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Como eu sou economista, formei em economia, fiz mestrado e tal, e jornalista, mas eu sempre tive essa preocupação de nós termos esta análise filosófica, que é uma coisa que falta. Nós temos uma carência muito grande desse processo de incluir a filosofia dentro do nosso processo de abstração, pode ser, né? Do que está acontecendo aqui e lá fora. Enquanto nós não tivermos isso, não sei se tu concorda, nós jamais construiremos uma nação que seja uma nação... Porque nós temos que aprender com a história, né? Nós não podemos pegar o que deu errado na história, como estamos tentando fazer, e tentar construir alguma coisa boa. Não vai sair daí. Mas é preciso ter essa visão. A história é resultado das ideias, né? Aplicadas no comportamento social, né? Então, a filosofia, ela inclui 5 ramos, né? Metafísica, que a gente aprende o que é a existência, a epistemologia, que a gente aprende a adquirir conhecimento, a ética, que a gente aprende a lidar com a realidade, né? E a política, que tem também a estética, mas a política diz respeito ao nosso convívio social, né? Nós nos focamos muito no convívio social, nas discussões políticas, mas a gente não leva em consideração a ética, as né? ideias. Como adquirir o conhecimento, e a gente não entende exatamente o que é a realidade, né? E como a gente deve lidar com ela. E é por isso que as pessoas aí, né, acabam se iludindo com certos discursos, né, que te prometem o reino do céu e te entregam o fundo do inferno. Exatamente. E é nesse livro de 172 páginas que eu sintetizo tudo aquilo que eu acredito
ser necessário para que o Brasil possa sair desta marginalidade para se tornar um país com uma sociedade livre, civilizada e próspera. Um país desenvolvido, próspero e de respeito na comunidade internacional, sobretudo aquela comunidade aí que deu certo, né? Não aqueles trapos de país aí que só nos dão um mau exemplo e muitas vezes nós estamos importando essas coisas aí, tentando fazer algo que resulte em coisa boa, não vai resultar. Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso cada vez mais e parabéns pelo livro. Obrigado. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós ficamos por aqui, nossa Economia e Desenvolvimento. A semana que vem, um novo encontro. Até lá.